Eu desejo a todos os presentes a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a satisfação enorme de rever alguns rostos conhecidos já, de todos nós. Sermos recebidos nesta amada igreja com tanto carinho. Realmente não merecemos tanto, mas o Senhor é bom e tem usado cada um de vocês para agir com bondade com cada um de nós. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Cássio. Nós vamos, nesta oportunidade, abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 11. Eclesiastes, capítulo 11. A mensagem de hoje tem por título Conselhos para os Jovens. E nós vamos começar com esse texto. Os conselhos que o Senhor separou para os jovens esta noite. Não será apenas um conselho, mas serão alguns conselhos extremamente pertinentes e importantes para cada um de nós. Então, o que diz a Escritura Sagrada em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, por exemplo? Diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Você pode se assentar dando glórias a Deus? Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os jovens necessitam ouvir o conselho da palavra de Deus. Nessa oportunidade nós falaremos a respeito de algumas coisas que são problemáticas na vida de todos nós que já fomos jovens, somos jovens. Mas também falaremos das soluções. E o primeiro conselho que nós vamos usar aqui esta noite, baseado nessa palavra, parece ser o conselho mais estranho da Bíblia. Parece ser o conselho mais esquisito da Bíblia. Porque, afinal de contas, parece dar aos jovens toda a liberdade. Ora, se não vejamos. Alegra-te, jovem, no dia da tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Parece dar uma liberdade literalmente ilimitada aos jovens, este conselho. A grosso modo, quem olhar de modo, digamos assim, não profundo, vai pensar que a palavra de Deus está sendo até irresponsável em algum momento. Mas não é isso o que significa esse texto. Porque o final desse versículo diz: sabe, porém, disso, que o Senhor te pedirá conta de todas as coisas. Mas digamos que o jovem ouça esse conselho na sua primeira parte e diga: eu vou andar pelos caminhos que satisfazem o meu coração. Eu vou andar por todo o caminho que alegram os meus olhos. Nós temos 6 problemas com relação a isso. Muito comum na vida de cada jovem. Primeiro, imprudência. É muito característico do jovem ser imprudente. Segundo, inconsequência. Muitas vezes os jovens agem com inconsequência, não medem as consequências, Em terceiro lugar, imaturidade. Então, primeiro, imprudência. Segundo, inconsequência. Terceiro, imaturidade. É lógico que o jovem não é maduro. Então, ele é imaturo naturalmente. E agir na imaturidade é extremamente prejudicial e perigoso. Em quarto, inexperiência. A inexperiência é muito comum também a cada jovem. Afinal de contas, ele não andou a estrada que os mais velhos já andaram. Então ele não tem experiência. O que ele tem é inexperiência. Quinto, o jovem é muito suscetível a influências. É fácil influenciar o jovem. Então tem a questão das influências. E em sexto lugar, insatisfação. Muito característico do jovem.
Então, já que eu citei essas 6 problemáticas, deixa eu entrar rapidamente em cada uma delas, para que você possa compreender o que Deus quer falar ao seu coração, analisando e enxergando primeiro os problemas. Primeiro, imprudência. Você é um jovem, e se agir com imprudência, você estará agindo sem responsabilidade. E certamente isso tem grandes chances de acabar mal. Por causa de imprudência, os jovens fazem escolhas, e o fim dessas escolhas, normalmente, são péssimas. Os resultados, às vezes, são nefastos. Em alguns casos, irreversíveis. Deus não quer que nenhum jovem seja guiado pela imprudência. De forma nenhuma. Deus é santo e muito sábio. Seus conselhos são valiosos, evitarão a imprudência. Em segundo lugar, inconsequência. Consequência no afã assim, de obter resultados, prazer, fama, satisfação. Os nossos jovens estão sendo levados a agir sem se preocupar com os resultados de seus atos. Qual o nome disso? Inconsequência. Não mede as consequências. Não estão preocupados com o resultado do seu comportamento, das suas escolhas. Deus certamente tem um caminho muito melhor do que agir de forma inconsequente. Em terceiro lugar, imaturidade. É muito comum, óbvio, devido à inexperiência, à pouca idade, à pouca vida, os nossos jovens estão sendo hoje em dia levados a quebrar todos os tipos de princípios que norteiam, orientam a nossa vida. E quando eles quebram esses princípios, eles atingem principalmente os princípios de autoridade. Não respeitar autoridades, não respeitar aos pais, não respeitar aos mais velhos. Agindo dessa forma, com toda essa imaturidade, sem o conselho de alguém que já andou pela estrada que você está mal começando a andar, certamente esse tipo de ação acabará mal. E é muito comum, às vezes, a gente ver o jovem bater no peito e dizer para o mais velho: eu sei, você não sabe o que está falando, eu é que sei, eu é que estou vivendo, eu é que estou sentindo. Muitas vezes não passa de uma manifestação da nossa imaturidade. Em quarto lugar, inexperiência. Devido à nossa inexperiência como jovem, muitas vezes não sabemos lidar com as emoções, sabe? E o que tem gerado? Jovens inexperientes, deixados a si mesmos, estão literalmente lidando com as emoções de forma errada. Tem levantado-se uma geração de pessoas deprimidas, isoladas, refém das próprias emoções, que não sabe lidar com elas. Por que isso está acontecendo? Inexperiência. Como que o jovem vai adquirir experiência, já que ele é jovem e é inexperiente naturalmente? Daqui a pouco eu conto para vocês as soluções para estas questões. Fica calmo, porque Deus não vai te deixar sem resposta. Em quinto lugar, influências. Como os jovens hoje estão expostos a influências. Para manipular os jovens se utiliza da velha tática das influências. Vendem-se a ideia do poder, da fama, da ostentação, dizendo isso aos jovens que eles serão felizes. Você precisa ostentar para ser feliz. Você ter fama para ser feliz. Você precisa ter poder para ser feliz. E vendem essa ilusão aos jovens, e eles são influenciados facilmente por essa ilusão nefasta, carnal, maligna, terrena. E por último, a insatisfação. O jovem normalmente é insatisfeito. E obviamente eu não estou aqui querendo ofender jovens nenhum, mostrando essas 6 características. Mas é muito comum os jovens não estarem satisfeitos.
E aí no auge da sua insatisfação, não encontrando satisfação, o que ocorre? Ocorre que o jovem será incentivado a repetir todo o processo que ele já começou. Prudência, irresponsabilidade, inexperiência, imaturidade, ouvir as influências erradas e continuar insatisfeito. Qual o problema? O problema é que quando esse ciclo começa a se repetir, muitos perdem a vida. Muitos jovens morrem no processo, literalmente, perdem a vida em caminhos tortuosos. Agora, pastor, é só problema que tem aí? Não. Na verdade, nós teremos soluções e ótimas soluções. Vamos começar então, a partir de agora, a ouvir um outro conselho. Porque eu já disse, esse primeiro conselho aqui, diz que você pode andar no caminho que você escolher. Agrada as tuas vistas? Vai nele. Satisfaz seu coração? Caminha. Só que, de todas estas coisas, Deus te pedirá conta. Como é que eu resolvo essas questões, pastor? Começa a observar o próximo capítulo de Eclesiastes. Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te venham os dias maus, e cheguem os anos, dos quais dirá, não tenho neles prazer. Esta palavra é muito prática e de fácil aplicação. Pastor, por que eu tenho que lembrar, pastor, do meu Criador nos dias da minha juventude, nos dias da minha mocidade? Óbvio, o texto diz que os dias maus estão ali logo adiante, estão logo à frente. Então, se você andar influenciado por aquilo que é natural aos jovens, você se esquece do seu Criador e enfrentará os dias maus. Quais são as características dos dias maus aqui escrito no texto? Para a gente não inventar absolutamente nada. O sábio Salomão, ele vai falar de características físicas, de coisas físicas que acontecem a todos aqueles que estão envelhecendo. Por exemplo, em primeiro, os braços fortes vão perder as forças. Os braços hoje fortes dos jovens não permanecerão fortes o tempo inteiro. Em segundo, as pernas que hoje saltam, em pouquíssimo tempo, um pequeno relevo no chão se torna um obstáculo. Não pense você, jovem, aquela ilusão da eterna juventude, que a gente vai sempre correr e pular com extrema facilidade. Chegará a hora em que as nossas pernas perderão a força, naturalmente. As nossas vistas, que hoje podemos pegar pequenas bíblias, pequenos aparelhos telefônicos e ler com facilidade, digitar com desenvoltura, responder com agilidade. Em breve, as nossas vistas, principalmente as dos jovens de hoje, que a maioria esmagadora não atingiu nem 20 anos, já está usando óculos, em breve essas vistas serão prejudicadas. E aquilo que você enxerga com extrema facilidade hoje, não enxergará aos 40 anos. Juventude, ouça o conselho da palavra de Deus. A realidade que nos cerca e os dias que se aproximam nos revelam uma realidade na qual nós precisamos nos lembrar do nosso Criador imediatamente. E não menos importante, os nossos ouvidos, que hoje, no auge da força da juventude, você escuta nos mínimos detalhes. Que maravilha, glórias a Deus, mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo, isso não se torna comum mais. Os ouvidos que antes ouviam com perfeição, agora fazem uma pergunta. Muitas vezes as pessoas riem quando escutam a pergunta. Qual é a pergunta, pastor, que os ouvidos fazem? Hein? Hã? É o quê? Entendi não. Os ouvidos se desgastam.
E virão os anos nos quais nós diremos: não temos nele prazer. Pastor, mas isso é natural, é comum a todos. Por que eu tenho que lembrar do meu Criador agora? Porque uma vez que a gente lembra do nosso Criador na juventude, o conhece, ele revela para nós uma eternidade, onde não haverá choro, pranto, onde você não perderá as forças, onde a corrupção do nosso corpo não nos visitará. Estaremos para sempre, eternamente, com o Rei da Glória. A ideia de se apegar ao Criador agora, nesse momento, é exatamente para que a sua esperança jamais desfaleça. Ainda que o homem exterior, ele se corrompa, se deteriore, nós temos uma casa, um edifício feito, não por mãos humanas, mas eterna em Deus, da qual nunca mais a dor, o choro, o desespero, a corrupção, a fraqueza, nunca nos visitará. Como seria você imaginar aí agora ter visão perfeita, audição perfeita, entendimento perfeito, jamais fazer a pergunta: hã? Hein? Oi? Não é verdade? E isso acontecerá na glória. Por isso é importante lembrar-se do seu Criador e lembrar-se agora, não depois, não amanhã, não talvez, não quem sabe quando eu estiver mais velho. Por quê, pastor? Porque o dia de amanhã não nos pertence. O amanhã nem existe. O que existe é o agora, é o já. Isso existe. Você está vivendo. E se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureçai o vosso coração. O dia da decisão de voltar-se para Deus por inteiro e por completo é já. Porque todos nós enfrentaremos, com a graça de Deus, o dia mau. Mas diante do Criador a gente enfrenta de forma diferente. Ainda que as minhas vistas se escureçam, eu terei motivos para adorar. Ainda que os meus ouvidos não ouçam bem, eu terei motivos para adorar. Ainda que as minhas pernas não sejam tão fortes como antes, eu ainda terei motivo para adorar. Você entende isso nesta noite, jovem? Agora, eu preciso que você entenda outra coisa. Eu vou ler um texto bíblico. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 14. Quem quiser acompanhar, fica à vontade. Filhinhos, eu vos escrevi a vós, porque conheceis o Pai. Pais, eu escrevi a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e em vós a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Agora a gente precisa de uma aplicação, né, gente, para essa palavra, porque essa palavra é tremenda. O que essa palavra quer dizer quando diz filhinhos? Ela começa: filhinhos. Aqui está falando de todos os irmãos de modo geral, não está falando das criancinhas. Está falando da irmandade. É assim que o apóstolo João, ele se refere aos crentes de modo geral. O apóstolo do amor chama a todos os irmãos de filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevi, ou eu vos escrevo, porque vocês conhecem o Pai. O que você precisa, jovem, para não ser guiado por imprudência, por imaturidade, por inexperiência, para não ser influenciado por más influências? O que você precisa? Eu digo para você nesta oportunidade: você precisa dos filhinhos de Deus que conhecem o Pai. A Bíblia diz: anda com o sábio, e você se tornará mais sábio. Todos nós precisamos da excelente companhia dos filhinhos de Deus que conhecem o Pai. Agora o nosso texto diz mais: pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Observou que existe algo em comum aqui? Não só os filhos de Deus, mas os pais, aqueles que são homens e mulheres tementes a Deus, conhecem a Deus.
E às vezes o jovem, na sua afobação, não quer ouvir seus pais. Quantos irmãos eu conheci ao longo da caminhada, que após a partida de seus pais, é que vieram abrir a boca e dizer: meu pai era homem de Deus, minha mãe era mulher de Deus. Quantos agora lamentam não terem ouvido o conselho daqueles que, se sabe pelo testemunho, conheciam ou conhecem o pai. O que você precisa, jovem? Dar ouvidos aos seus pais que temem a Deus, que conhecem o pai. O jovem precisa dos irmãos que conhecem a Deus. Os jovens precisam dos pais que conhecem a Deus. Porque senão vocês vão agir na imaturidade, na inexperiência, na imprudência. E os frutos dessas ações não são fáceis de ser revertidos. Ouçam este conselho. Agora, o apóstolo se dirige aos jovens diretamente e diz duas coisas a eles. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Agora segura a revelação de Deus para a tua vida. Força sem controle direcional é igual a desperdício. Não adianta você ser forte e direcionar a sua força na direção da imprudência. Eu sou forte, eu vou, e vou de qualquer jeito, eu vou do meu jeito. Não adianta. Força direcionada mal é igual a desperdício de energia. Você é forte, a Bíblia diz isso. O que vence o jovem? Apenas aquele que se entrega. O que vence um jovem? Aquilo ao que ele se entrega. Nós vemos jovens hoje, às vezes, controlados pelos joguinhos de celular. Ele se entregou o dia inteiro naquilo, às vezes a noite inteira. Se não tiver alguém que restrinja, ele nem come, fica ali. Por quê? Porque se entregou. Mas a Bíblia garante que eles são fortes. O que vence o jovem? Apenas aquilo ao que ele se entrega, devido à sua força. Vocês não têm preocupações, contas a pagar. O que vocês têm? Força, e muita. Só não pode pegar esta força e direcioná-la na irresponsabilidade, na imaturidade. Porque se vocês forem direcionados assim por vocês mesmos, certamente os frutos serão horríveis e vocês serão vencidos e entregues às influências. E no final continuarão insatisfeitos. E Deus não quer isso. Deus deu aos jovens força. E essa força precisa ser muito bem direcionada. Porque além dele precisar daqueles que conhecem o Pai, ele precisa dos seus pais que conhecem a Deus. E agora precisam que esta força seja força direcionada. Aí vem um resultado. Jovens, eu vos escrevi porque a palavra de Deus permanece em vós. Aqui fala de uma outra capacidade maravilhosa na vida do jovem. Qual, pastor? A capacidade de assimilação. Como você não tem um mundo formado na sua cabeça como um adulto, o mundo ainda está sendo formado na cabeça do jovem. A capacidade de assimilar, ainda mais da geração atual, que é tão exposta à informação, é enorme. Então você tem uma capacidade de assimilar com determinada facilidade, muito mais do que gerações para trás. E o que você precisa de fato assimilar? A palavra de Deus. É o que está escrito aqui: jovens, eu vos escrevi porque a palavra de Deus permanece em vós. Lembra do salmista? A tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. É o segredo. O jovem consegue fazer isso naturalmente. Ele assimila a palavra, compreende a palavra, guarda no seu coração e evita os caminhos tortuosos pela palavra de Deus.
É a capacidade de assimilar. E no final o que acontece? Olha o que o apóstolo diz. Jovens, eu vos escrevi porque vocês têm vencido o maligno. Vocês têm noção de que a Bíblia inteira não diz isso de mais ninguém? Só dos jovens? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Irmãos, roda a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Ninguém tem uma palavra direcionada como essa. Só os jovens. É impressionante. Pega a Bíblia de capa a capa. Não foi dito que os profetas venceram o maligno. Não foi dito nem a respeito de Jesus nesse sentido. Porque dito foi, ele estava no deserto sendo tentado pelo diabo. Resistiu. E a Bíblia diz que o diabo o deixou por um tempo. Significando que iria voltar. Mas o jovem, ao jovem é dito que ele é forte, a palavra de Deus permanece nele e eles têm vencido o maligno. Como que o jovem vence o maligno? Os conselhos estão todos aqui no mesmo versículo. Ouçam aqueles que conhecem a Deus. Jovens, vocês precisam dos irmãos que conhecem a Deus. Vocês precisam dar ouvidos aos vossos pais que conhecem a Deus. E depois, pastor, o que os jovens precisam? Usar a força direcionada, não do jeito que vocês querem, mas por aqueles que já cruzaram a estrada, já andaram, estão andando e conhecem cada curva daquilo que vocês vão experimentar ainda. Ouçam o conselho, direcionem a força de vocês à palavra de Deus, direcionem toda a força de vocês na busca pelo Senhor, no entendimento de sua palavra. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós. E qual o resultado de tudo isso? O maligno é derrotado. Nós temos tudo nas nossas mãos. Tudo. Só precisamos dar ouvidos a este conselho. Ouçam os irmãos, ouçam os vossos líderes, ouçam vossos pastores, ouçam os mais velhos, que conhecem cada buraquinho da estrada que vocês ainda vão passar. E coloquem toda a vossa força na palavra de Deus. Tenham ela como regra prática da vossa vida. O resultado no final é uma força direcionada que vencerá o maligno. E vocês avançarão dia após dia em bênção e vitória para a glória de Deus. Quem compreendeu essa palavra esta noite, diga amém. Esta é uma palavra muito prática, jovem. Muito prática. Para finalizar, eu quero falar de uma outra coisa muito comum aos jovens dos dias de hoje. Você ouviu uma palavra de sabedoria, de conselho, que te direciona. O que falta tratar agora? A sua ansiedade. O jovem normalmente é ansioso. E o dessa geração, então, mais do que as demais. Nunca tivemos uma geração de jovens tão ansiosos. Como é que mata a ansiedade, pastor? Pela meditação na Escritura. Nós no Brasil não temos o bom costume de meditar nas Escrituras. Nem sabemos fazê-lo. São raras as igrejas que ensinam os jovens, ou até mesmo seus membros, a meditar nas Escrituras. O salmista chega a dizer que o poder da meditação é tão grande, que no Salmo 119, a partir do verso 97, ele diz, como amo a tua lei, ela é minha meditação dia e noite. E ele continua, tu pelo teu conselho me faz mais sábio que todos os meus inimigos. É porque ele medita. Tenho mais sabedoria do que os velhos. Eu tenho mais sabedoria que os meus mestres. Está escrito lá. Depois você vai lá no Salmo 119. E ele diz por quê que ele tem tanta sabedoria assim. Mais que os inimigos, mais que os mestres, mais que os anciãos. Porque eu medito na tua lei e guardo a tua palavra. O poder da meditação é enorme. Mas o jovem de hoje não entende isso. Não aprendeu a pensar profundamente na Escritura. Eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer como os orientais. Sentar num lugar e esvaziar a mente. Não. Eu estou dizendo que você deve pegar um pedaço das Escrituras.
pequeno trecho e pensar profundamente naquele trecho. Não permitir que outros pensamentos te tomem, a não ser um único só: Deus, meu Pai, o que isso tem a ver comigo? Como eu ponho isso em prática na minha vida? Em que situações isso se enquadra, se encaixa? Em que situações isso vira vida na minha vida? Obra nas minhas obras, ação nas minhas ações. Como isso aqui vai dominar meus pensamentos? Você estará tratando a sua ansiedade, pois a palavra de Deus é eterna, ansiedade não. Quantos aqui sabem que a palavra de Deus é eterna? A ansiedade não é eterna. A palavra de Deus é eterna. Ansiedade, angústia, horror, terror, dor, mal, diabo, pecado, demônio, nada disso é eterno, de fato. Eles vão passar, serão presos, aprisionados e nunca mais sairão de lá. Agora a palavra de Deus é eterna, e nela você pode se firmar. Dito isso, eu gostaria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Pode ficar sentadinho onde você está. Pode sentar. Tranquilo, tranquilo. Deixa Deus falar seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, tua palavra foi entregue, ministrada. E nós te pedimos em nome de Jesus que, como jovens, nos livra das nossas imprudências. Quantas vezes, Pai, nós não medimos as consequências e agimos como verdadeiros inconsequentes. Às vezes, no auge da nossa imaturidade, não queremos ouvir os mais velhos, Pai. Livra-nos, nos faz aceitar os bons conselhos, principalmente daqueles que te conhecem. No auge da nossa inexperiência, Deus, às vezes a gente quer tomar decisões como se nós fôssemos sábios em nós mesmos. Quantas vezes, ó Pai, nós somos vítimas das influências carnais, mundanas, malignas e até mesmo da nossa natureza corrupta. No final de tudo isso, Pai, nos encontramos tantas vezes insatisfeitos. Queremos nesta noite pedir, Senhor, que o Senhor nos cure, nos liberte e que nós entendamos que a nossa suficiência vem do Senhor e é o Senhor. No Senhor nós encontramos toda a satisfação. Em Cristo Jesus há satisfação para todos os anseios de nossa alma. Não nos permita, Senhor, produzir com base nessas coisas tão comuns aos jovens. Nos faz, Senhor, lembrar do nosso Criador, mesmo porque este homem exterior que hoje somos nós, jovens e fortes, amanhã não seremos os mesmos. E nós queremos manter a esperança da glória, de estar com Cristo, de jamais ver nossos membros se corrompendo, enfraquecendo, de jamais assistir o nosso corpo na glória definhando. Aqui as coisas definham, o pó volta ao pó, mas aquele que confia no Senhor permanecerá para sempre. Nos faz colocar os olhos na eternidade. E depois de tudo isso, nos faz ouvir os nossos amados irmãos que já andam por este caminho há tanto tempo e que conhecem ao Senhor. Não nos permita, Pai, reconhecer que os nossos pais são homens e mulheres de Deus apenas no pós-morte, pós-túmulo. Reconcilia pais a filhos esta noite. Nesta ocasião, reconcilia pais a filhos, e que esses filhos ouçam a voz de seus pais que conhecem a Deus. E que estes mesmos jovens, que a Bíblia declara são fortes, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor dê força mais e mais, mas sempre direcionada, voltasse a Ti, a Tua palavra, as Tuas orientações e sabedoria. E que os jovens se firmem na palavra do Senhor. E por consequência disso, eles tenham força, capacidade, habilidade de assimilar a Tua palavra. E no final, vencer o maligno. Para um dia, podermos abrir as nossas bocas, como o apóstolo Paulo um dia abriu. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
agora a coroa da justiça me está reservada, a qual me dará o justo juiz de toda a terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem comigo concorda, diga amém.